Olá a todos e todas que nos escutam. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, em Florianópolis. E nesse dia temos mais um podcast aí, episódio 2 do ano de 2025, retomando os trabalhos, né? Dia 3/10/2025, a Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, por meio do seu podcast Ativo Intangível, entrevista Rodolfo Gregório de Paiva, no qual conversaremos de sua formação acadêmica, carreira, violão, guitarra e reforma tributária do consumo, né? Entre alegrias e mais alegrias, ou um pouquinho de tristezas. Vamos ver o que vai acontecer no nosso programa de hoje. O Rodolfo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC de São Paulo, é especialista em Direito Constitucional Tributário também pela PUC, mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Economia e Negócios de Viena, é sócio do escritório Maris de Oliveira Advogados e no escritório ele exerce consultoria e o contencioso administrativo e judicial relacionado a tributos indiretos, dentre eles IPI, ICMS, ISS, tributação aduaneira e comércio exterior, quase nada, né? No programa de hoje, nós também contamos aqui com a presença da nossa colega de comissão de Direito Tributário, aqui da OAB, a Sabrina Bezerra, advogada, especialista em Direito Tributário Empresarial, mamãe. Bom, com ela e o Rodolfo. Rodolfo, a gente te avisa que nós vamos variar as perguntas, né? Ora comigo, depois a Sabrina, e a gente vai batendo um papo aí até o final. A nossa intenção sempre do podcast é bate-papo com leveza e conteúdo. É isso aí que a gente tem martelado ao longo do tempo. Então, sinta-se muito à vontade. A gente vai, na verdade, querer explorar os teus ativos intangíveis nessa missão que a gente tem aí, missão dada, missão cumprida, né? Então, muito obrigado, prazer aí estar contigo, né? Pelo aceite, pela correria, né? A gente estava num evento, comeu daquele jeito, veio para cá e espero que a gente consiga entregar um monte de informação interessante para os nossos ouvintes. É prazer enorme de tu estares na casa do advogado aqui de Santa Catarina e a gente conseguir explorar um pouquinho do teu tempo. E antes de começar as perguntas, eu faço um agradecimento especial ao nosso presidente da Ordem, Juliano Mandelli, também o presidente da Caixa, o Pedro Miranda, presidente da ESA, Douglas Dalmonte, por fim, a nossa presidente da Comissão de Direito Tributário, Silvia Varela, a qual aí, né, uma união de esforços, a gente conseguiu dar sequência ao nosso podcast Ativo Intangível. Então, sem delongas, Rodolfo, primeira pergunta, o que te levou ao direito? E aí, na sequência, o que te levou ao direito tributário? Boa tarde, André, boa tarde, Sabrina, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Poxa, essa pergunta já é mais difícil, né? Porque aqui no Brasil, especialmente, que a gente começa a fazer as escolhas muito cedo, foi mais uma escolha vocacionada a partir da percepção da minha própria família, de mim mesmo, que eu tinha uma facilidade com textos. Era isso, com textos, exposições. Mas tu tinhas advogados na família também? Não, curiosamente não. Eu acho que eu só era muito chato mesmo, e eles falaram, ele vai ser advogado, não tem jeito. Mas o requisito dele foi bom, né? O requisito. Eu tive um pouco desse requisito da família também. Então a gente não tinha um advogado, tinha uma família distante, e uma parte da minha alfabetização foi em casa, com a minha avó, que era professora, com a minha mãe. Então esse reforço veio desde muito cedo, e tinha aquela pegada mais incisiva, tinha uma ideia quando era criança, aquela brincadeira, depois na adolescência foi direcionando, foi uma vocação razoavelmente natural. Então, e desde o começo, quando entrei na faculdade, não tive aquele baque, eu falei, nossa, parece que é isso mesmo, sabe? Foi uma escolha feliz, ainda mais como eu disse, aqui a gente tem que fazer escolha com 16 anos, né? Então, é muito cedo. O tributário aí já é um pouco diferente, acho que menos natural, né? Porque você não tem muita ideia do que é o tributário quando você vai para a faculdade. E eu fui lidar com o tributário no segundo ano da faculdade, no estágio, e depois tive aulas. Mas
o meu estágio foi com grandes mestres. Depois na faculdade eu tive aula com a Beth Carrasco, tive contato com o Rock. Então, e eles são Foi pessoas... inspirado, né? Não, por eles. você fica vidrada na aula dele, né? Aquela coisa assim, o Rock falando vai... Eloquência, Eloquência. persuasão, né? Sim, pois é. E também como eu trabalhei como estagiário em empresa também. E eu percebia o quanto o tributário era importante no dia a dia. Trabalhei com civil, trabalhei com outras coisas, mas o tributário ali na hora, eu via que era o que dava dor de cabeça. Estava discutindo um processo civil da empresa contra empresa, ou um civil, mas quando realmente ficava o tributário, era aquela baita dor de cabeça, e eu fiquei curioso para saber por que daquela dor de cabeça. Descobri depois o porquê da dor de cabeça. No final das contas, acho que foi isso. Uma mistura de tudo, né? Uma sensação de relevância, de dificuldade e com grandes mestres que eu tive na faculdade e fora dela. Então, um pouco disso tudo. Maravilha. Sabrina, contigo então. Eu tenho uma pergunta aqui, Rodolfo. E como foi que você ingressou no Maris de Oliveira? Como é que é conviver com os colegas? Doutora Maris, doutora Elide, Bifano, Bruno, doutora Fabiana Cassoni? Então, eu tinha terminado o LLM em Viena e eu voltei para o Brasil e escolhi um escritório, fui para uma banca grande primeiro e surgiu essa vaga no Maris logo em seguida. E aí eu sempre quis trabalhar no Maris desde o meu segundo ano de faculdade, porque o Maris já era referência quando eu entrei na faculdade. Legal. Só que eu demorei 14 anos para ter essa chance e já era sênior, né? Então falei, vou tentar preencher. E é relativamente difícil ter uma vaga, quanto mais velho, né, mais difícil de se colocar, especialmente no escritório, mas tem Bancas maiores. Bancas maiores, né, mais conhecidas. Eu fui para entrevista, assim, nervoso, todo assim, tomara que dê certo, e deu. Falei com o Marcos Engel, o Silvio Gazanel, me receberam super bem desde o meu primeiro dia lá, e eu entrei em 2019, então foi em março de 2019, e até uma curiosidade aqui... Pré-pandemia. Pré-pandemia. Eu peguei cachumba no meu primeiro dia de trabalho. As curiosidades. Caramba, cara. Se fosse algo Covid, inesquecível. É algo inesquecível. Não, e se fosse Covid, né, pré-pandemia, podia ser o primeiro, mas cachumba. Pois é. Aí eu lembro Caramba, que eu entrei no escritório, né, pré-pandemia, fui lá pra minha sala, tal, a gente tinha uma sala, né, que o escritório tem uma estrutura, assim, bem interessante para o advogado pleno e sênior, para se concentrar e tal. E aí, no final do dia eu senti um caroço. E essa história é assim, porque eu fiquei uma semana sem trabalhar. E aí, todo mundo pergunta, quando começou no Maris? Foi em março, aí até o Silvio, o sócio que trabalha diretamente comigo, né? Ele fala, mas com cachumba ou sem cachumba? Quando você começou a dar? Enfim, Tem duas datas. Tem duas datas, né? E eu lembro muito bem, assim, quando eu entrei, né? Eu já, logicamente, acompanhava o mundo do tributário, trabalhava com tributário. Eu não sei, deve ser mais ou menos a sensação, sei lá, do Vinícius Júnior chegando no Real Madrid, assim, que você falou. Sim. Eu tive... Vestiário. Mais ou menos as camisas penduradas, né? Será que eu tô aqui mesmo? Né? Nossa, foi legal. muito legal. E assim, foi mesmo, já foi a chegada, foi um sonho realizado mesmo. E depois, logicamente, a trajetória, tem muito trabalho envolvido também. Sim. Mas assim, o escritório é muito acolhedor, as pessoas são super técnicas e você vai se inspirando no caminho cada vez mais. Você vê de longe, às vezes você vê de perto, a pessoa pode ser diferente. Lá eu tive a impressão de que o meu convívio com as pessoas do escritório, acho que só fez crescer a admiração que eu tinha pelo escritório de fora. Então, você se sente instigado a trabalhar e estudar mais, porque tá todo mundo na mesma... Aquela pegada, assim, para manter o alto nível, né? Porque não é chegar lá, né? Manter o alto nível, ainda mais no tributário. Exato. Exatamente. Então, assim, teve a história da entrada, a cachumba e depois o trabalho. Foi mais ou menos isso. Legal. Muito bom. Então, tu pegou a época ainda com o Bianco, que o Bianco agora não está mais, né? Eu acho que tá... Sim. Ele agora está se aposentando em definitivo, né? Mas peguei a época, todos os sócios lá, inclusive o Dr. Roberto ainda estava mais ativo ainda, né, do que ele é. Ele é uma pessoa ativa, óbvio, sim. Mas peguei o finalzinho. Aí depois da pandemia, aí mudam algumas coisas, mas eu peguei o escritório pré-pandemia, todo cheio todo dia e assim, super... assim, ainda que cheio, super silencioso, um lugar muito, muito tranquilo, assim, uma sensação de paz muito interessante. Exatamente. Já fui lá, senti essa sensação também. Pois é. Bom, uma pergunta mais aí,
Nós fizemos aí esses dias uma reuniãozinha por vídeo, né? E aí eu vi ao fundo que ele estava com violão e guitarra no fundo. Era uma reunião para a gente se preparar para o evento que a gente estava hoje de manhã. E aí eu fiquei instigado para perguntar, né? Bom, achas que violão e guitarra têm correlação com a advocacia? E quais os ritmos da sua preferência? Olha, indiretamente acaba tendo, porque demanda também um pouco de esforço, um pouco de concentração para aprender e evoluir. E nesse ponto, acho que a música tem um pouco de relação com qualquer campo de estudo que você queira se desenvolver, né? E tem uma relação um pouco, além dessa relação direta da cabeça, de se concentrar, de se esforçar, tem a relação de se acalmar um pouco também, né? Porque às vezes sua cabeça para de funcionar e aí você tem que fazer alguma coisa que goste, então senta num cantinho, toca um pouco de violão, a guitarra agora com o bebezinho, como a gente falou, tá mais difícil porque ligar o amplificador vai acabar acordando, enfim, mas com o violão é sempre uma calmaria, travou a cabeça, deixa eu pensar um pouco. Acho que nesse sentido tem uma relação, né? Em relação aos ritmos, eu gosto mais de rock mesmo, tanto brasileiro como internacional, mas acho que Aí sim, hein? Aí sim. Eu tenho uma preferência por rock mesmo, mas toco também MPB, uma musiquinha do dia a dia, porque o ponto do rock, né, que apesar de todo mundo conhecer, as pessoas não cantam. Não sei se já chegou numa roda de violão, assim, tenta tocar um rock, as pessoas às vezes travam um pouco na letra e tal, aí você vai tocando as letras que as pessoas cantam, né, porque senão você vai perdendo o ritmo. Mas eu sou muito fã de Kings of Leon, falei pra você antes, esse estilo mais esse estilo, assim, não rock tão pesadão, mas algo, inspira, é o que me acalma também, que eu ouço no carro todos os dias. Isso que é bom. Chamar ele pra próxima vez cantar no real. Tem que ter um HH, né? Um HH tributário. Vai ser um prazer, pessoal. Rodolfo, você no dia a dia, então, exerce a consultoria e advogas no contencioso administrativo e judicial relacionado aos tributos indiretos, ICMS e ISS. Com a reforma tributária, esses dois tributos se transformarão no IBS. Na tua visão, haverá aumento do contencioso administrativo, ou do judicial, ou de ambos? O que tu esperas? É um golpe de fé, assim, né? A gente falar do futuro, mas... Um exercício de futurologia. É um exercício de futurologia. A minha impressão inicial é que a gente vai ter um período de aumento necessário porque tem o convívio dos sistemas. Vai ter um ajuste, né? Esse ajuste é natural. Já tem o contencioso de hoje. Você vai ter um período aí longo de 7 anos com um duplo contencioso. Então, nesse período, não tenho dúvida que vai aumentar. E já tem o de hoje e vai ter mais o de amanhã. Então, quanto a isso, é uma certeza, lógico, difícil dizer o quanto vai aumentar, mas a conta só fecha assim, aumentando o contencioso. Agora, para o futuro, eu tenho a impressão que isso depende um pouco... Tem uma questão cultural nossa do tributo, né? Quando a gente olha para o passado, a gente vê que a responsabilidade do nosso contencioso, ela é dupla. Ela é do contribuinte também, mas tem uma parcela relevante do Estado, da atuação do Estado, da forma como não deixa tomar o crédito, ou tenta fazer recortes na legislação que dificultam o creditamento, dificultam, às vezes, até a escrita, punem excessivamente os contribuintes de boa-fé. Então, a minha visão da reforma tributária é assim, a gente depende de uma mudança de cultura para reduzir o contencioso. Se tudo caminhar como foi dito, como foi vendido na Constituição, como um tributo neutro, com não cumulatividade plena, e isso conseguir passar para a lei complementar, já adianto, eu não acho que passou 100% para a lei complementar da forma como deveria ter passado, mas principalmente agora vai ter o regulamento, deve sair muito em breve. Então, se passar da Constituição para a lei complementar, para o regulamento, da forma como foi pensada, eu entendo que no futuro, com um ajuste de cultura, a gente deve ter uma redução de contencioso. Agora, a gente está sujeito ao mesmo, assim, a repetir o passado, que a gente tem uma previsão de não cumulatividade ampla. Vou dar o exemplo da não cumulatividade porque é o mais claro, né, de todos. A gente tem o exemplo da não cumulatividade do CMS, que nasce na Constituição com um comando absolutamente amplo,
né? Fala, será compensado com o que for cobrado nas operações anteriores. E mesmo com essa frase extremamente ampla, o nosso legislador recortou a não cumulatividade ao extremo, as autoridades fiscais aplicaram de forma restritiva e explodiu o contencioso. O contencioso tem origem um pouco aí também. Então, se a gente repetir simplesmente o que a gente fez no passado, a gente vai ter a mesma consequência, que é um amplo contencioso. Não tem como fugir. Tem regimes específicos novos, obrigações novas. Com a reforma do consumo vem novas questões de TBI, TCMD que estão no projeto em trâmite. Então, eu sou otimista. Eu acho que existe uma chance, mas depende de uma mudança de cultura dos dois lados. Dos dois lados. Tá? Tem uma chance de reduzir o contencioso depois do período de transição. E tem uma parte especificamente que deve reduzir o contencioso com a tributação no destino. Aquela guerra fiscal, né? Para qual município vai ou para qual estado que vai o tributo, vai ser decidida dentro de um comitê, o comitê gestor. Então, pelo menos o contribuinte não vai ficar nessa linha de frente, paguei para o município errado. Exatamente. Né? Então, essa é a parte do contencioso que tende a diminuir. Significa que vai diminuir 100%? Não, significa que pelo menos o contencioso vai passar do contribuinte para os entes. Então, o município A vai brigar com o município B dentro do comitê gestor e eles vão ver o que vai acontecer. Eventualmente, eles vão judicializar também. É uma possibilidade. A gente ainda não sabe. Mas o contribuinte vai ficar menos sujeito a esse tipo de situação. Agora, todo o resto, risco de repetir o passado existe. Ele está ali. A minha opinião nem tanto otimista, nem tão pessimista Vamos assim. ficar ali no meio esperando o que vai acontecer, né? Precisa do regulamento. Precisa do regulamento. E mesmo assim, a gente sabe, né? Se a gente quer mudança de cultura, às vezes ela não vem da noite para o dia. Exato. Né? Talvez nesse início tendo judicialização, ou no início tendo muita autuação e defesa dos contribuintes, né? Judicialização por parte do contribuinte, aí talvez a gente consiga chegar na cultura, né? Mas aí por meio de sofrimento, né? De desgaste. Mas eu acho que tem um ponto... O próprio judiciário, né? O STJ está ali com um estudo da Regina Helena Costa, preocupada com a explosão da judicialização. E aí eles não sabem para onde vão correr. Então, isso tudo, embora a gente falando aqui, vai ter depois muitas pessoas nos ouvindo, para que fiquem atentas também a esse movimento, para ver se aquilo que se propôs como uma república, ela vai dar certo ou não vai dar certo. E que tipo de correção nós, que, querendo ou não, somos atores também disso aí, para onde que a gente vai levar o nosso país, né? Não é só faturar, ganhar honorário, não, tem uma questão cidadã aí muito importante, né? Não, e justamente até porque eu acho que essa questão de mudança de cultura vai depender muito também das decisões que vão vir, né? Se essas decisões, elas vão respeitar o que foi decidido, que teve a emenda constitucional, porque muitas vezes o advogado fica ali em questões que são, não vou dizer óbvias, mas estão escritas, né? E fica durante décadas discutindo e depois vem uma decisão política, totalmente política, né? Então, a gente tem que ver se a norma, de fato, se essa ideia que eles estão querendo vender de neutralidade, né, de simplicidade, de transparência, ela vai ser cumprida nas decisões também, né? Porque se não foi, a gente volta para o mais do mesmo novamente. Exatamente. Pois é, essa questão cultural, especialmente para quem não é advogado, acho que esse é o maior problema. Hoje, a gente pode ter, as nossas instituições, elas estão em funcionamento. Então, tem o tribunal, se defende e tal, mas aí tem a questão das decisões, se elas estão cumprindo a Constituição ou não. E para nós advogados, a gente questiona, reclama, mas a gente ainda tem uma ideia de que a instituição está funcionando. Então a gente vai lá, se defende, impetra o mandado de segurança e tal. Exatamente. O problema é quando você sai da área técnica e fala com um cidadão e ele fala, não acredito em nada. Eu não acredito que o fiscal me ouve, eu não acredito que o julgador é justo e não acredito em ninguém. E quando eu falo de mudança cultural, eu acho que até passa por nós, né? Transcende um pouco o nosso meio. Acho que é até mais importante a sociedade não técnica acreditar nessa mudança, porque no final do dia é o empresário que está ali na linha de frente. Concordo contigo em gênero e grau. Eu tenho empresários que venderam empresas, ganharam dinheiro e agora estão muito indignados com a reforma tributária. Só que daí confunde, né? O político com a reforma tributária. Óbvio, sempre vai ter, né? Mas não é porque A ou B tá lá em cima, né? A parte de nós, como cidadãos, eles como empresários, que têm uma força, né?
tem que ter uma força, né? Sim. De ter essa consciência, esse entendimento desse novo cenário, o que é muito desafiador, porque você chegar para conversar com o cliente e trazer essa explicação, muitas vezes é difícil, assim, né? É bem difícil. Eu já tenho empresários que eu não compro a briga, eu fico, não comendo vale a pena, né? vou comendo pelas beiradas, porque é complicado. Tem que né? escolher, às vezes, as discussões, Tem né? que Mas escolher, eu costumo chegar e dizer, né? Olha, foi por meio de uma emenda É à isso aí. Constituição. E o que é uma emenda? Então não é o chefe do executivo. Ele pode, claro, porque veio dele o projeto, né? Mas tem toda uma articulação. Então não dá para dizer que é uma pessoa. São Exato. várias as pessoas envolvidas. E uma emenda é bom até para o ouvinte ficar, né? Claro, a plateia é mais de advogado, mas emenda constitucional precisa de 75% de aprovação, né? Passar nas duas casas do Legislativo Exatamente. por 2 vezes, para daí Isso. ela virar uma emenda. Então não é uma coisa assim, vamos votar hoje e amanhã está aprovado. Não, Amanhã tá precisa de 2 resolvido. rodadas, né, de uma maioria muito qualificada, para daí Sim. então a gente Pois ter é. uma emenda. Né? Então acho que isso aí também é interessante da gente situar. Eu, quando posso, eu situo. Não é qualquer coisa. Olha, Sim. colocaram até princípios novos no Sim. capricho pela Constituição. Princípio constitucional. Não é um projeto de governo, né? É um projeto de Estado De Estado. mesmo. Exato. Que De Estado. fica, que a polarização tira muito o senso Tira, crítico. tira muito o né? senso crítico. Vira sobre quem fala Sobre- e não sobre o que É. se fala e atrapalha tudo. no final do Não dia. estou nem avaliando se ela é boa, se ela é ruim. Sim. Não, mas passou num parlamento. Sim, né? Exatamente. Com critério constitucional, com rigor, né, legislativo, enfim. Sim. Bom, vamos à quinta, então. Viesses a Floripa, né, a Florianópolis, participar aí de um evento sobre a reforma. E aí para o pessoal, né, reforma tributária do consumo, né? E lá foi tratado reforma tributária do consumo no setor imobiliário. Nós sabemos aqui em Santa Catarina que a gente tem esse segmento como um segmento forte, né? Especialmente aí em todo o nosso litoral. Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú e também no oeste, né, em Chapecó. Destaco aí um pouco dessas cidades, né? O que tu poderias assim trazer para a audiência com relação a esse setor? Como que esse setor aí, de modo didático, né, tem muita minúcia, eu Sim. sei, mas aquilo que tu pudesse assim dar um destaque para o nosso ouvinte aí, ficaria satisfeito. Acho que são alguns pontos importantes, vou tentar falar os que me parecem muito mais relevantes. Primeiro, a zona de transição. Tem um período de transição em que as pessoas do setor, né, os agentes do setor, inclusive de construção civil, os incorporadores, vão ter que lidar com os 2 sistemas e tem que escolher, porque no período de transição existe a opção de manter a tributação atual em um certo nível, com o RET ou simplesmente o presumido, para PIS e COFINS, né? Ou já partir para o sistema novo. E essa solução, ela não é automática, tem que fazer a conta na ponta do lápis do seu negócio. Então não Exatamente. adianta, não existe uma solução de um tamanho só. Ai, que bom o doutor tá falando isso. Muito bom, porque não é a Sabrina que diz, não é o doutor André que diz, que as pessoas ligam pra gente. Tá, mas o que vale a pena? Tem que ver o seu negócio, querido. Vai ter que usar o Excel. Vai ter que usar o Excel. Perguntar para Ao IA, exato, ou usar o Excel para Exatamente. descobrir o que é mais interessante. O regime específico, além da zona de transição, o regime específico ele traz alguns desafios novos em relação a acreditamento e base de cálculo, que a gente não está acostumado. Então, a ideia geral do regime da não cumulatividade é crédito e débito. Então, a pessoa que compra insumo, fabrica e vende, crédito e débito. A pessoa que presta serviço, toma os créditos e tem o débito na prestação do serviço. No setor imobiliário não é tão simples, porque os projetos são de longo prazo. Os créditos não resolveriam o problema, e por isso você tem um regime específico, com um redutor de base de cálculo que se soma ao crédito. E esse é um desafio novo, para ficar atento à forma de utilização do redutor. Você tem direito a crédito sobre as contratações que vão para a sua escrita e tem direito a um redutor de ajuste. É importante ficar atento a ele. Ele é um redutor de base. Então, quando alguém fala a tributação vai aumentar, não dá para saber. A tendência pela alíquota é que para o consumidor final tenha um ligeiro aumento, sim, porque a gente sai de hoje uma tributação
básica de 3,65 vai parar em, no mínimo, 13, porque com a 50% de 13 e 50% de 26,5, 13,75. Mas não dá para saber pura e simplesmente porque você tem o redutor de ajuste. De repente, a sua base de cálculo vai ser menor, que você vai usar o redutor de ajuste, mas o crédito, a base vai reduzir tanto que mesmo a alíquota de 13 e pouco faz um montante total menor do que a alíquota de 3,65 aplicada sobre o valor da operação. Então, de novo, não tem uma solução só. E a cadeia, né, de cada empresário, né? Porque depende se o empresário tem muito simples nacional ali na cadeia, vai diminuir a quantidade de crédito que ele toma. Exato. Então, não é um pacote pronto, né? Cada um vai ter que fazer a sua tarefa de casa junto com o contador e o advogado, né? As frações, né? As frações. Por exemplo, uma incorporação ou um edifício muito grande que aí as unidades, né, aí não terminou no prazo que era, paguei como num momento que eu estava talvez até com mais caixa. A gente sabe que às vezes mesmo tem do patrimônio de afetação, tem uma série de outras coisas, né? Séries de exceções. Não funciona todo mundo igual, né? Exato. Então, como que funciona às vezes a fração, né? Comprei, mas eu não adquiri, porque adquirente, me faltou dinheiro, eu desisti da compra. Como é que vai ficar isso na contabilidade em termos de pagamento, tomada de crédito? Enfim, eu ainda tenho minhas dúvidas, sabe? Eu acho que é um setor, assim, eu estou falando até também com não muita propriedade, mas me preocupo, porque me parece que não dá para ser superficialista nesse setor, né? Não. Não E acho que tem muito detalhe. Acho que eu teria mais 2 pontos muito rápidos, se der tempo de... Sim. Um é a questão do que dá crédito em termos de folha de pagamento. Folha de pagamento não dá crédito. Exatamente. E na construção civil, por exemplo, a mão de obra é essencial, uma parcela grande do custo. Então, dizem que haveria uma tendência de pejotização. Não sei se é simples assim, né? Porque a pessoa tem o controle dos funcionários, filtra melhor, mas a pejotização também é uma realidade. Importante ver esses aspectos aí do crédito. E no final, o que a gente falou muito hoje no evento, que é do fluxo de caixa, que é o débito antecipado e verificar com crédito. Porque nas antecipações de pagamento, você já paga tributo. Exatamente. Na entrega do imóvel, você também já paga. E às vezes você não recebe à vista. Então, nesse ponto, na entrega do imóvel, digo, na alienação é até antes, até no contrato. Então, não vou entrar em detalhes, mas digo, existe uma chance, a depender de como o regulamento montar essa figura, de a empresa ter que se proteger ou se programar para ter um desajuste de caixa, com a ideia do débito muito antes do crédito. Ou, enfim, tem essa possibilidade, a gente ainda não sabe se isso vai acontecer, porque não tem o regulamento. Claro. É um problema. Mas importante sempre estar atento e se programar. Quem se programa no final do dia, lógico que é um gravame novo, tem uma tributação de uma alíquota que é aparentemente maior. Isso demanda mais cuidado com a questão de crédito, com o redutor de ajuste, mas especialmente demanda planejamento. É isso. Mas eu acho super interessante essa questão do setor imobiliário, porque aqui nós também temos todo uma questão de holdings, né? De pessoas que nunca lidaram com isso. Porque a questão dela não é vender patrimônio, né? Não tinha tanto que lidar com essa complexidade. Ou até pessoas que viviam da questão também, pessoas físicas que viviam também da questão de aluguéis, né? Que antes também não precisavam se preocupar. Regime de transição, o que é isso? O que eu vou fazer? Então, vou ter que emitir nota? Nota na locação? Mas eu não preciso de ganhar mais agora, talvez vai precisar, vai depender do que for aprovado. Então, certamente vai precisar, né? Como é que você vai fazer todo esse controle de CBS, CBS? Sim. Então, realmente uma nova realidade para muita gente, né? Sim. Algum nível, né, de obrigação acessória vai ter, claro, sem né? dúvida. Não sei se vai ser a nota fiscal, mas algum nível vai ter. E aqui é importante, pessoas físicas que estiverem ouvindo, porque eu recebi uma ligação do meu tio esses dias. Falou assim, eu vou ter que pagar essa locação. Eu falei assim, olha, se o senhor alugar 3 imóveis com receita maior do que 240 mil reais, sim. Vai. É o caso? Ele, não. Eu falei, então não. Então fica tranquilo. Então não, pode ficar tranquilo. Não, mas fique ligado, a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Fique ligado. Começam os pilotos, né? Sabrina, vamos para o finalzinho aí, a última pergunta. Eu acho que a gente ainda tem tempo. Tem tempo. Sou eu que faço essa pergunta? Tem. É a sexta? Exatamente. Os serviços advocatícios serão afetados pela reforma tributária.
Em termos de contrato com os tomadores de serviços, alguma sugestão para esse ponto? Eu acho essa pergunta, olha, sensacional. Olha, Grande finale. é o grande finale, é uma pergunta importantíssima. Pergunta de 1 milhão, hein? O Bruno, CEO do teu escritório, ele gosta desse assunto. Ele gosta. Já conversou umas vezes por causa desse assunto. Adoro. A primeira parte, como afeta a advocacia, afeta a própria tributação da advocacia, Sem dúvida. inclusive, né? A gente tem uma redução de 30%, mas a gente vai tomar crédito e ninguém sabe como vai ficar, porque o advogado nunca tomou crédito de nada. Não. Então, a gente tem que, basicamente, começar a computar crédito para ver como fica a aplicação de alíquota final. Então, esse é o impacto no negócio. Agora, em termos de contrato, que a gente tem de recomendação, a gente vai ter uma transição de um sistema atual de tributação por dentro e muitos preços brutos. Uhum. A gente vai passar para um sistema, teoricamente, de preços líquidos com tributação por fora. O que tem que fazer nesse meio tempo é negociar cláusulas com o máximo de clareza para dizer qual que é o impacto da mudança no contrato, estabelecer parâmetros para se verificar esse impacto e prever o ajuste de preço. Por que a gente fala da cláusula? Se não tiver a cláusula lá, o interesse de uma das partes vai ser atualizar e o da outra vai ser não atualizar. Sem Normalmente é isso que dúvida. acontece. O que a gente recomenda sempre é transparência. Porque a gente até brincou lá no escritório. Quem vende não quer pagar, né? Que não quer pagar mais. Uhum. Desculpa, quem compra não quer pagar mais, mas quem vende quer colocar o tributo novo. Sem dúvida. A gente tem que chegar num meio termo. E um ponto importante é que até nos contratos com o poder público tem uma cláusula que relativiza a carga tributária Sim. nova. Ele fala, olha, com o poder público vai ter atualização, mas veja, tem que pegar o impacto real. O que é o impacto real? Se você teve acesso a fundo de compensação, o nível de crédito, ou seja, o poder público ele quer que passe para ele o tributo irrecuperável. Ele quer que você mostre qual que é o tributo irrecuperável da sua cadeia e ele vai aumentar o preço, ou permitir o aumento do preço naquela proporção. Os particulares não têm cláusula. Ficou ali para uma situação para eles negociarem entre si. A gente acha que num futuro próximo os preços tendem a ser líquidos. Então, quando a gente negociar R$100, a gente já vai saber na nossa cabeça, como acontece nos Estados Unidos ou em outros países, que R$100 são 100 mais a alíquota no futuro. É que hoje a gente tem a cultura do preço bruto e todos os contratos estão dessa forma. Então, transparência, estabeleçam parâmetros de renegociação e sentem à mesa o quanto possível para não deixar isso só do interesse de uma parte ou de outra, porque isso não dá certo. É melhor escrever e ter certeza quanto ao que está escrito do que deixar isso no ar. É a nossa recomendação, tem sido institucionalmente a nossa recomendação, inclusive. Eu acho até que a doutora Carolina postou esses dias que uma plataforma digital já estava avisando reforma tributária, vem aí, seu preço será reajustado. Tinha umas coisas assim. E que eu acho que essa cláusula, ela é boa, né? Ao menos, se não quiser fazer tão específica, aprofundada, ao menos colocar, né? Olha, se vir a alterar, que nós sentemos à mesa e consigamos colocar isso no papel. Tive uma carga de 30% a mais, de 28% a mais, que a gente entre né? Mas que estejamos abertos à negociação, né? E ao menos. Explicar, por exemplo... Não é um motivo superveniente, como se fosse do direito civil, né? Eu não estimava isso, mas teve uma votação e, tipo, por exemplo, a alíquota de referência a gente nem tem ainda. Então, não sei hoje quanto que vai acontecer pro meu negócio, né? Então, a partir de janeiro do ano que vem, de 2026, ou ainda mais para frente, a gente não sabe, a gente vai ter com precisão quanto que isso vai equivaler para os negócios. E aí a gente vai ter que ver, né? É 28,5% de alíquota, vamos ter redução, é de quanto? E na ponta do lápis, realmente, para o meu setor, vai ser X, está aqui, sei lá, apresenta isso para o teu tomador do serviço, e pede toda a luz do mundo para que vocês consigam negociar, né? Bom, a gente está chegando ao final, ia pedir aí pro Rodolfo deixar a sua mensagem aí final, mas antes dele vou pedir para que a Sabrine dê a sua mensagem final, já que ela é uma participante aí, iniciou hoje no podcast, ó. Então, por favor, a sua mensagem final.
minha mensagem final, mas tem que ser relacionada à reforma? O que você quiser. Ou pode ser igual a Xuxa, um tão beijo pra minha convidada mãe, pro quanto o meu pai? Rodolfo. Pode ser. Beijo da Xuxa. Isso, Pode ser um beijo da Xuxa, um beijo pra minha mãe, pro meu pai. É a primeira vez que eu tô aqui no podcast. Não, primeiro eu quero agradecer o convite, né, a confiança e a honra de participar dessa entrevista tão legal. E a mensagem que eu deixo para nós é força, paciência, coragem, né? Que a reforma tributária está aí. E assim, e que nós também, como advogados, né, sejamos parceiros nesse momento de troca, né? Porque eu acho que a reforma tributária a gente precisa de troca para o negócio dar certo também, né? Então é isso. Muito obrigada pela participação. E falando em troca, fazer uma merchan positiva, o escritório do Rodolfo, eles fizeram aí um book, um e-book, um superbook. Já quero esse e-book. Tá no site, tudo sobre a reforma, público. Que legal. Um material riquíssimo, quem estiver nos ouvindo, né? É um merchan positivo, salva muita gente às vezes. Opa. Começou com 1 quilograma e agora está quase com 1 tonelada. Tamanho os detalhes da lei complementar. Na emenda era uma coisa, aí veio a lei complementar, tá outra, e eles estão em constante modificação. Olha, então, quem quiser, né, fica aí uma dica, uma super dica, porque o material deles ali é riquíssimo, de primeira linha. Rodolfo, tua mensagem final, então, aí, por favor. Obrigado, queria agradecer primeiro, foi muito legal bater o papo. Eu também sou estreante em podcast, então tô lisonjeado e fiquei muito feliz de poder bater esse papo. Acho que eu tenho 2 mensagens no âmbito geral, sejamos positivos, né? A reforma, pode ter defeitos, mas ela é bem intencionada, então acho que faz parte a gente se unir também como sociedade para pressionar quando necessário, mas evitar também um alarde negativo quando não for necessário. Acho que isso impacta, largar a mão dessa polarização, vamos usar o juízo crítico para criticar o que for necessário, elogiar o que for bom e seguir adiante, que só assim que as coisas vão funcionar. E no âmbito pessoal, força e sejam positivos, resiliência. Força, violão, guitarra, rock. Acho que muito rock. Levemos a vida para frente. A palavra o Bruno, CEO do escritório, sempre fala um negócio e eu concordo com ele 100%, que é ter um propósito definido, ou pelo menos um conjunto de propósitos, né? Às vezes, o seu trabalho é um deles, né? Sua família, a música, todo propósito é válido, então tenha um propósito, um conjunto de propósitos vai ajudar muito, né? Vai ajudar você a gostar das coisas que você faz com o propósito. Então, são 2 mensagens aqui, eu virei coach agora no final do podcast. Que maravilha! Ótimo! Obrigado a todos. Obrigado, Rodolfo. Obrigada, Rodolfo. Agradeço muito a oportunidade de conversar um pouco contigo, extrair os teus ativos intangíveis aí junto com a Sabrina. Muito legal contar contigo. Um abraço ao Bruno, ao escritório. Gosto muito ali do jeito que vocês trabalham. Não é confete, não é nada, mas serve muito de espelho para a gente aqui nesse cantinho de uma ilha no sul do país, né? Sabrina, obrigadão pela tua presença. Eu que agradeço. Muita satisfação de contar contigo. Agora que tu estreasse, volta e meia, a gente vai te incomodar. No mais, então, pessoal, peço que o público fique muito atento aí às redes sociais da OAB de Santa Catarina, da ESA, da Comissão de Direito Tributário, das nossas lives e do nosso ativo intangível. Até uma próxima.